Muito boa tarde a você que nos acompanha em casa em mais esta edição do Opinião Cidade pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo a mais um programa sobre cultura. Hoje é sexta-feira, é dia de a gente conversar com uma pessoa ligada à área cultural da cidade. E o nosso convidado de hoje, no programa de hoje, é o professor Carlos Daglian, o maior especialista brasileiro da obra da poeta americana Emily Dickinson, por cujos livros o professor Daglian já navega há mais de 40 anos e para onde ele leva também, e faz questão de levar seus alunos de graduação e pós-graduação. Além dos poemas de Dickinson, uma poeta americana do século XIX, o professor Daglian também estuda as particularidades literárias de outras obras clássicas da literatura americana. Entre elas, o romance Moby Dick, de Norman Melville, sobre o qual desenvolveu a sua tese de doutorado. Carlos Daglian é professor emérito do IBILSE, em Rio Preto, e em sua casa mantém uma biblioteca de 7.000 exemplares que incluem edições raras e coleções completas de autores clássicos. Todos, é claro, impecavelmente encadernados e conservados. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E eu começo perguntando se o senhor se incomodaria em me emprestar um dos seus livros para eu ler e depois, qualquer hora, eu devolvo para o senhor, pode ser? Pois não, posso até lhe dar um. Esse que eu publiquei há pouco tempo, pela Vitrine Literária de Rio Preto, sobre Moby Dick, esse exemplar é seu. Sem dúvida. Muito obrigado, professor. O professor Carlos Daglian está me presenteando com um livro aqui, As Técnicas de Persuasão em Moby Dick. Mas, na verdade, eu fiz essa pergunta para ele, uma pergunta, o tom de provocação da pergunta foi proposital, né? O professor Daglian é muito conhecido pelo zelo que devota aos seus livros e diz que raramente empresta um deles. E mesmo assim, quando empresta, toma o cuidado de anotar muito bem os dados do emprestador, né? Ele anota o empréstimo. Aliás, professor, essa é uma dica vital para todo mundo, né? Livros não são feitos para serem emprestados, é isso mesmo? É, de preferência sim, né? Às vezes é até bom emprestar para quem valoriza e precisa, se a gente tem, por que não, né? Sem dúvida, professor. E como é que foi que começou a sua aproximação com a poesia de Dickinson? E aqui o senhor atribui essa sua atração pela obra dela. Esteja à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Então, eu estava no colegial quando eu comprava mensalmente um livro da coleção Saraiva. Todo mês a editora Saraiva, na época, como clube do livro, publicava um livro e vendia por 10 cruzeiros. Naquele tempo era como se fosse R$10 hoje, bem barato. Eu era estudante e tinha um colega que era o representante da editora. E num determinado mês ele chegou para mim e falou, olha, saiu um livro de poesia diferente, uma edição bonita e tal, você não quer comprar? Eu peguei na mão, olhei, acabei comprando e não me arrependo. Começou ali o meu interesse. Tanto é que depois continuo no curso superior, quando eu fiz letras na USP, letras anglo-germânicas, no início dos anos 60, eu me formei em 62, por várias vezes eu participei de seminários e fiz trabalhos sobre a poesia dela. E eu gostaria só para entender a importância dela. Pois não, professor. Esse aqui de um tradutor, José Lira, que traduziu Emily Dickinson alguns poemas e depois um outro volume, A Branca Voz da Solidão. É um dos grandes tradutores de poesia que nós temos hoje e foi ele quem traduziu o maior número de poemas da obra dela e bem traduzidos. Ela publicou não, a obra dela foi publicada póstumamente. Pós-morte, né? A grande maioria, né? Quase 1.800 poemas. Mas no Brasil nós temos muitas traduções, mas quem traduziu assim um número maior foi o Lira e muito bem traduzido, conscientemente, né? Aqui na contracapa, só duas citações que ele faz aqui, do Jorge Luiz Borges, né? Não há que eu saiba uma vida mais apaixonada e mais solitária que a desta mulher. Para além da escritura fugaz de coisas imortais, só a ela foi dado em escrever Parting is all we know of heaven and all we need of hell. Quer dizer, partir é tudo o que sabemos do céu e tudo o que precisamos do inferno.
Quer dizer, deu para perceber que no original está mais sonoro, né? E uma citação do Harold Bloom, que é um dos grandes críticos ainda vivo, né? Ele diz assim, norte-americano: depois de Dante e à exceção de Shakespeare, Emily Dickinson demonstra mais originalidade cognitiva do que qualquer outro poeta ocidental. Isso só o Manuel Bandeira falou sobre ela, o Carlos Drummond de Andrade falou sobre ela, o Mário Faustino falou sobre ela, e muitos assim. Então, ela pode não ser ainda muito conhecida hoje no Brasil, mas nos meios acadêmicos e culturais, sem dúvida, né? Isso que eu ia perguntar para o senhor, a obra dela não é ainda suficientemente conhecida no Brasil, podia ser muito mais. Sim. Deixa eu só lembrar duas questões. Se for ver em número de traduções, o Brasil é o país onde ela foi mais traduzida. Quer dizer, a obra completa dela foi traduzida na Rússia por um tradutor, na Alemanha por um tradutor, no Japão por um tradutor, na Itália por uma equipe de cinco tradutores. Só que no Brasil não traduzimos a obra completa dela, mas há mais de 70 tradutores, inclusive Lira, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles traduziu uma tradução só dela, que vale por muitas. O poema que a Cecília Meirelles traduziu foi traduzida por 17 tradutores brasileiros, e é uma das mais antologizadas. Mas a dela eu considero a melhor de todas, ao lado da que o José Lira fez, né? Então, estava falando desse número de tradutores para mostrar que hoje nós temos muita gente estudando tradução, traduzindo bem, e poetas traduzindo. A maioria dos tradutores da poesia dela são poetas, de primeira ou segunda linha, mas são poetas. E outra coisa, nos anos 80, meados dos anos 80, a Beatriz Segal estrelou a peça Emily, que foi pelo Brasil inteiro. Umas 200 mil pessoas devem ter assistido no período de 1 ano e meio, por aí. Até Rio Preto ela veio. Ela fez apresentações aqui em Rio Preto. Isso em meados dos anos 80, em São Paulo, nas capitais e tudo. E isso divulgou muito a poesia da Emily Dickinson. Por conta disso, por conta da peça, uma professora do Rio de Janeiro publicou a tradução de mais de 100 poemas. A professora Ila de Oliveira Gomes, de saudosa memória, foi uma grande intelectual também, gostava de poesia, né? Sem dúvida. Professor, eu ia perguntar exatamente sobre as traduções aí. Eu li que o senhor disse que não considerar a melhor das traduções dela a tradução do Manuel Bandeira, e sim a da Cecília Meirelles. Né? Isso com relação a um poema, porque outras ele traduziu bem, né? Agora, e essa a Cecília Meirelles só traduziu essa da Emily Dickinson. Eu verifiquei de todo jeito, não achei mais nada. Foi só essa que saiu numa antologia de 1954, organizada pelo Sérgio Millier, internacional, né? Poesia internacional. Professor, continuando aí no assunto das traduções e da importância dos idiomas originais nessa coisa da criação literária, né? Como brasileiro e criado sob influência da cultura armênia e grande estudioso e conhecedor da língua inglesa, o senhor acha que existem idiomas mais ou menos adequados que outros para o ofício de exprimir sensações, de descrever sentimentos? E se existe esse ranking, um ranking nesse quesito, onde é que está o idioma português? Então, eu acho que... É claro que, por melhor que a gente traduza um soneto de Shakespeare, por exemplo, ou um poema da Emily Dickinson, não quer dizer que vai ser igual, né? Dificilmente. É sempre uma recriação, né? Você pega o Fernando Pessoa, ele só não ganhou o prêmio Nobel porque o português não era tão divulgado, embora ele tenha escrito poesia até em inglês, né? Sim. Mas os poemas que ele escreveu em português, alguém pode traduzir muito bem para o inglês, eu conheço algumas traduções, mas não é a mesma coisa. Por isso, veja que, normalmente, as editoras tomam esse cuidado, eu acho importante, de fazer a edição bilíngue, né? Original de um lado, a tradução do outro. Quer dizer, se a pessoa domina o original, ela vai perceber
e usufruir até mais, né? E tem também, agora, são exceções, né? O Goethe dizia que gostava de ler a obra dele na tradução do Gérard de Nerval em francês, que ele achava que ficava até melhor. Quer dizer, é coisa de poeta assim, né? Então, há muita gente traduzindo a Emily Dickinson no Brasil, quer dizer, há traduções que deixam a desejar, mas estão traduzindo. E, como eu disse, o elenco de tradutores brasileiros, principalmente, tem os portugueses também, é respeitável e respeitado no exterior. Hoje muita gente fala no exterior mesmo que a tradução de poesia de outras línguas para o português é respeitável, né? Muito respeitável. E a pergunta que eu fiz para o senhor, o idioma português é bom nisso? É bom para ajudar a exprimir sentimentos, escrever sensações? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Todos os idiomas são, e o português na exceção. Há coisas que o português exprime melhor que o inglês, que o francês e vice-versa, né? Aí que vem a... Agora, traduzir poesia tem um complicador a mais do que traduzir uma obra de prosa, não é, professor? Eu estou errado. Quer dizer, tem questão de métrica, tudo isso tem que ser observado. Eles são complicadores, né, ou não? Sem dúvida. Só lembrando uma coisa que o Borges disse, né, também. Cada palavra é uma obra poética. Isso aí se aplica perfeitamente a Emily Dickinson. Sempre traduzir. Às vezes é preferível traduzir literalmente, sem enchimento, né? Porque colocou uma palavra ali errada e estraga tudo. Ela inovou com relação à rima. A rima dela não é aquela rima clássica, assim, às vezes usa uma rima muda, né? Pegando uma palavra que termina em T num determinado verso e depois rima com outra que acaba em T, coisa desse tipo assim. Aliás, na parte formal, assim, a poesia dela é simples. Ela usava, desses 1.800 poemas, a maioria são poemas de 2 quadras. E há centenas de uma quadra só. Alguns são mais longos. Somente alguns. Os longos acho que não chegam a 50. Quer dizer, quando eu digo longo, que passam de 2 quadras. Certo. E nós estamos falando... O professor... sim, está falando da estrutura, né? E ela usou a estrutura de quadras dos hinos religiosos, como se fossem das nossas quadras populares aí, né? Certo. Então, a pessoa se pega mesmo mais alguma coisa, alguma imagem brilhante, que ela usa uma metáfora que ela faz, né? Porque o resto vem normalmente naquele ritmo simples, bonito, né? E o senhor também, que é um grande estudioso da língua inglesa, foi durante muitos anos presidente da Associação de Professores Universitários de Língua Inglesa, é isso, professor? Isso, de inglês, né? De inglês. Porque envolve língua e literatura. Sim, de inglês. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, inclusive, sobre essa associação. Mas o senhor já se arriscou, entre aspas, perdão pela palavra, assim, a traduzir alguma coisa da Emily Dickinson? Já traduziu os trabalhos dela? Olha, eu traduzi mais ou menos uns 60, mas não publicados. Elas estão na minha tese de livre docência. Não publicados todos, né? Mas dessa tese minha, de 300 páginas mais ou menos, eu publiquei 6 trabalhos em forma de artigos, em revistas especializadas ou em capítulos de livros, e que tem algumas traduções minhas que estavam na tese de livre docência. Eu estou reformulando um dos capítulos, que é o maior. Aí pode ser que tenha alguma tradução minha, mas eu vou preferir usar algumas boas existentes. Já né? existem. Tá certo, professor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que sobre ela eu me informei num artigo recentemente publicado por uma revista da Unesp, né, a qual o senhor pertence, a universidade da qual o senhor é professor. O que foi que o professor Antônio Cândido disse ao senhor quando o senhor informou a ele que estava pensando em pesquisar Dickinson para a sua livre docência? Ele falou, mas você precisa ler a poesia dela umas 700 vezes. Agora, depois que eu declarei isso para jornalista, eu fiquei pensando se ele teria falado 700 ou 70, né?
Porque hoje, porque foi um número que me assustou, né? Eu pensei, na será que eu vou ler isso algum dia? Então agora eu até falei que umas 70 vezes talvez eu tenha lido ou chegue lá, né? Então, por isso que eu joguei mais para frente, né? Se encontrá-lo de novo, eu vou ter que me desculpar por isso, né? Mas é que para mim, se foi 70 ou 700, me assustou naquele momento. Eu estava, até então eu era um aluno saindo da graduação, né? Li assim, por gostar. Vamos assim. torcer para que ele não aumente para 7.000, né? Uma exigência ainda maior, professor, aí fica mais complicado. Mas daí vem a próxima pergunta, que eu acho que é de interesse de todo mundo que está nos assistindo em casa, professor. Sempre que possível, os bons livros devem ser lidos várias vezes pela mesma pessoa e, se possível, também em fases diferentes da vida das pessoas? O que o senhor pensa disso? Sem dúvida. Há pouco tempo, há 2 anos, eu entrevista com um escritor, eu não vou arriscar o nome porque eu não tenho certeza do nome. Eu sei que é um escritor que tem um pouco mais do que a minha idade, né? E ele falou uma coisa que eu venho sentindo há muito tempo também. Ele falou, olha, para um homem na minha idade, você tem que perguntar o que é que eu estou relendo, né? Porque a gente tem muita coisa, novidades que estão surgindo, que eu não tenho condições de ler. É o tempo, né? Porque eu tenho outros interesses clássicos, por exemplo, eu não deixo de ler Moby Dick, eu não deixo de ler os poetas brasileiros, os norte-americanos que eu ensinei mais, os de língua inglesa, né? Então tem uma programação de leitura, como agora, está me tomando muito tempo um projeto que eu tenho para terminar essa última parte da tese de livre docência, que foi a mais difícil, para mim a mais importante, trata da questão da religiosidade, da poesia da Emily Dickinson. Então isso aí me toma muito tempo, mas é uma atividade muito prazerosa, né? E o senhor não está muito preocupado então com novidades literárias, você não vai atrás disso? Não? Eu fico sabendo superficialmente, quer dizer, a gente lê notícias de jornais, resenhas, essas coisas, mas de me aprofundar, você tem que fazer, a vida é feita de escolhas, né? Sim. Em todo sentido. Então, o que é que eu vou fazer? Entrar, ler esse livro que é novidade ou reler um outro que eu já li e que eu sei que é bom, né? O pior de tudo isso é a nossa consciência da nossa finitude, né? Então a gente sabe que a gente não vai poder ler tantos livros quanto gostaria de ler, né, professor? Como aquilo que eu citei na entrevista, né, que o Borges também, falando uma vez que é muito fácil fazer tudo o que a gente quer. Seria muito fácil, bastaria ser eterno, né? Aí dava para concluir milhares de projetos por aí. Todos. Então, Professor, voltando a falar em Emily Dickinson, temas como a morte e o sofrimento, né, estão muito presentes na obra da autora americana. Ela fala sobre a dor, então, com conhecimento de causa, professor, é isso mesmo? Como é que foi a vida dela? Sem dúvida. Bom, ela até os 20 e poucos anos, ela foi uma jovem como qualquer outra, né? Sempre conhecida pelo bom senso de humor e tal. Eu li que, inclusive, pertencendo a uma família abastada, relativamente abastada. Né? Lá no Nordeste norte-americano, né, em Massachusetts, perto de Boston. Eu visitei a casa onde ela morou, né? Tá. Então você vê que pela casa, né, dá para entender o status, né? E ela era assim, uma jovem normal, bem-humorada, gostava de conversar, se reunir com amigos e tudo. Só que depois dos 20 ela foi se afastando e lá pelos 30 ela já estava totalmente isolada. Foi uma escolha dela, ficar reclusa. Só que... Tinha alguma coisa a ver com depressão, isso ou não, professor? Não há dados que permitam... Não, o que existe, bom, pegando até uma biógrafa, uma das muitas biografias que saíram sobre ela, até uma biógrafa fez uma biografia curta. E ela começa citando que o caso, porque se discute muito, porque que ela se vestia sempre de branco, a Emily Dickinson, sempre com flores na mão, aquela coisa quando ia esperar alguém, né? E essa escritora, chamada Olivia Nichols, ela foi ler as cartas da Emily Dickinson, são 3 volumes de cartas que a gente leu também e tal, e foi observando coisas. Então, por ali fica claro que
Até o pai dizendo, quando recebia um convite para uma festa ou para um jantar, falava, a Emily só vai se ela quiser, e geralmente ela não ia. Essa escritora mostrou que, bom, o atestado de óbito da Emily Dickinson diz que ela morreu de nefrite, que era uma doença que não tinha cura na época. E até era a recomendação médica que as pessoas que tivessem a doença usassem roupa branca, porque uma roupa estampada poderia manchar os rins, tal, que isso aí não é verdade, né? Mas havia essa ideia. Tá. E a pessoa com nefrite, que não havia os remédios que tem hoje, sofria muito de sudorese, né? Incontinência urinária. Então, fora de casa, podia passar por situações constrangedoras, né? Ocasionaria problemas, digamos, sociais, né, da pessoa. Não, e naquele tempo todas as casas tinham o sanitário, era a fossa longe da casa, no quintal não tinha banheiros públicos, né, sanitários públicos, ou mesmo nas casas que tem 3, 4 banheiros, um lavabo para o visitante, isso não existia. E o fato de ela sair com um buquê de flores é que a doença provocava também muito cheiro de corpo, né? Então era flores com perfume para encobrir, não tinha desodorante na época, não lavava-se e tal, mas... Nós estamos falando de século XIX, né, professor? Século XIX. 1800 ela nasceu em 1830 e morreu em 1886. Quer dizer, nasceu, viveu e morreu no período romântico, embora tenha sido uma das grandes precursoras da poesia moderna, né? Então, esse isolamento se deve mais a essa questão, quer dizer, na época, falar sobre isso, revelar, precisa ser muito constrangedor para ela. Tanto é que, às vezes, recebiam visitas na casa dela, até gente amiga, ela ficava no quarto com a porta entreaberta, ouvindo, mas não aparecia, né? Nossa. Então, tudo para evitar constrangimentos. Eu acho que só que isso de se falar que se criou esse mito, né, do vestido que seria assim uma idiosincrasia dela, usar vestido branco e essas manias e tudo. Quer dizer, isso vem sendo explorado até hoje por biógrafos e tudo. Então a biógrafa começa falando que o caso dela é como o caso da carta roubada no conto do Poe, né, que estava lá na cara de todo mundo e o detetive conseguiu esconder, né? Deixou assim em cima da mesa, no meio de uns papéis, ninguém vasculharam toda a casa dele. O óbvio não foi visto. Né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Certo. Foi essa doença e esses problemas sociais que ela tinha que fez dela, na sua opinião, uma poeta melancólica, amarga, professor? Ou ela não era uma poeta melancólica amarga? Não era. A poesia dela não fala sobre a morte, o sofrimento, mas não é mórbida. Ela enfrenta, assim, vamos dizer, com dignidade, com coragem, né? Tem até um dos poemas mais conhecidos dela, foi traduzido também 15 vezes para o português, 10 das traduções por poetas, fala justamente sobre isso, sobre a morte, né? E é um poema interessante. Na década de 80, havia um programa na BBC de Londres que se chamava Mais Poesia, por favor. E eles publicaram uma antologia dos poemas escolhidos pelo público, aqueles mais preferidos. E o dela foi um deles, esse poema, né? Que é justamente que trata da morte e tal, mas trata de uma maneira assim muito poética e as pessoas percebem que é uma maneira de se confrontar, né, com a morte. Daí vem a importância da poesia, né? Nós vamos conversar bastante ainda sobre obra e sobre a pessoa Emily Dickinson, mas deixa eu conversar com o senhor um pouco antes que a gente se esqueça aqui, tão interessante é o assunto que a gente acaba se perdendo às vezes por outros caminhos, para falar um pouco sobre a Associação dos Professores Universitários de Inglês, né? Uhum. Tanto de língua inglesa quanto de literatura inglesa. Certo. Como é que é essa associação, como é que foi a sua história ligada nessa associação, professor? Então, em 1970,
eu, a exemplo de dezenas de professores do Brasil todo, fomos convidados para participar de um seminário realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e patrocinado pela Comissão Fulbright, que é a seção cultural da Embaixada Americana, e o Conselho Britânico também da Embaixada Inglesa, ligado à parte cultural. E ali, logo naquela primeira reunião, surgiu a ideia de se criar essa associação. Então eu fui um dos sócios fundadores e aí comecei a participar anualmente das reuniões das associações, que foi cada vez em um lugar, né? Dependia sempre de alguma universidade convidar e oferecer condições para se realizar isso e tudo. Aí depois eu entrei por 2 anos fiquei por 2 anos como tesoureiro e depois por 2 anos como vice-presidente, quando o presidente era o professor Alfredo Coelho, daqui de Rio Preto. E depois, quando teve um congresso na Bahia em 76, que eu era vice-presidente, eu fui eleito presidente. E aí a ideia era a gente intensificar mais as atividades da associação e tomar mais as rédeas, porque até então eram especialistas americanos ligados ao conselho, que a comissão Fulbright, que escolhiam quem ia participar, quem ia apresentar os trabalhos, e ficava uma situação constrangedora. Eu já sentia isso antes na vice-presidência e nós já vimos também pensando em mudar a coisa, porque se é uma associação, todo mundo tem direitos iguais. O que você pode fazer é criar critérios assim, aceitar certas coisas por ordem de chegada, ou no caso de publicações, ser avaliado por uma comissão, tudo isso que não acontecia. Então, nessa ocasião, a gente como que rompeu com a comissão Fulbright, que vinha ajudando até então. Rompeu, mas sempre continuamos tendo boas relações. Porque o forte deles é que eles pagavam a viagem, pagavam a estadia em hotel em Salvador, por exemplo, onde quer que a gente fosse. Lá no Rio a gente ficou no Hotel Serrador, que era um hotel conhecido que nem existe mais hoje. Só que eles convidavam quem eles queriam, deixando o sócio de lado, que era uma reivindicação. Não, vamos convidar todos, né? E também formar a comissão, que hoje já está bem estruturada, a associação com comissão científica, que é exigida pelos órgãos de fomento para julgar trabalhos, mostrar que é uma coisa séria, né? Então, aí chegamos a fazer 2 eventos aqui em Rio Preto, um em 93, quando eu era presidente ainda, e um agora em 2009, quando a presidência já estava num grupo daqui. Depois daqui foi para Florianópolis, agora está em Maceió. O senhor ficou quantos anos na presidência, professor? 28. 28 anos. A gente fazia eleições, publicava editais e tudo, tem registro em cartório, tudo certinho. Mas sempre ficava, os amigos falavam, o time que está ganhando não se mexe e tal. Mas aí foi chegando uma hora que não dava mais. Agora, com as facilidades da informática e outras coisas, melhorou muito os contatos, as realizações, né? Então foi já a hora de os novos assumirem, né? Tanto é que depois daqui foi para Belo Horizonte e depois voltou para cá de novo a diretoria, eu já de fora. Desde 2004 eu fiquei de fora. Falando em associações, em corporações, em participações, etc., o senhor é também membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, né, professor? Que o senhor acha? Qual o senhor acha que é a importância de uma instituição como a Academia Rio Pretense numa cidade do porte de Rio Preto, da importância econômica e social de Rio Preto? Eu acho que é muito importante e imprescindível até, né? Eu me sinto muito honrado de pertencer à academia. É uma maneira que nós temos de divulgar a nossa cultura, as nossas coisas. Agora, como no caso aí, eu tendo sido chamado por ter sido professor da Unesp, quer dizer, a gente tem alguma coisa a falar sobre o ensino de uma universidade que está aqui, né? Que pensou, a Unesp faz muita coisa que às vezes muita gente não fica sabendo e tem repercussão
internacional às vezes, né? Sem dúvida. Aliás, professor, aproveitar então esse ensejo e mandar um abraço para o doutor Antônio Carlos Del Nero, presidente da academia, que normalmente nesse programa de sexta-feira ele está aqui conosco. Mas hoje, devido a pequenos problemas de saúde, ele não pôde estar presente, pede desculpas aos telespectadores por causa disso, mas recebe o nosso abraço aí e o nosso agradecimento, inclusive, pela indicação de ter trazido o senhor aqui para conversar sobre assuntos tão fascinantes quanto esse da Emily Dickinson, e daqui a pouco a gente vai falar sobre outros autores clássicos americanos que o professor Daglian também estuda. Agora eu vou pedir a sua... Eu fico muito grato ao Dr. Del Nero também por ter ensejado essa conversa aqui, né? Perfeito, professor. Vou pedir a sua licença mais um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do nosso Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Já estamos de volta com o Opinião Cidade. Estou conversando aqui muito informalmente com o professor Carlos Daglian, professor emérito de Bilce em São José do Rio Preto e um grande pesquisador da literatura de clássicos americanos, entre eles a poeta americana Emily Dickinson, sobre a qual já falamos bastante aqui. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Um outro clássico que o professor Daglian, sobre o qual o professor Daglian estudou bastante, lê bastante, conversa bastante, é o Moby Dick, de Herman Melville. O professor Daglian até me presenteou, fez a gentileza de me presentear aqui com o livro de As Técnicas de Persuasão em Moby Dick. Professor, eu já li também em algum lugar que a primeira frase do livro Moby Dick, Chamai-me Ismael, né, é uma das frases mais reproduzidas em resenhas literárias do mundo todo, etc. Imagino que seja até já uma das técnicas de persuasão do personagem principal, o Ismael, né, que era um velho pescador, né, que se incumbe ali de caçar uma baleia, né, na verdade a história é essa. Mas o que é que o senhor mostra aqui em As Técnicas de Persuasão de Moby Dick? Então, primeiro sobre o início do romance, né, foi feita uma enquete há poucos anos atrás sobre quais os inícios de romances mais interessantes, mais chamativos, e assim por diante. O início de Moby Dick ficou em primeiro lugar, porque tem uma consequência muito grande. Até a gente comentava antes, né, que algumas traduções começam assim: meu nome é Ismael. Então já estragou tudo, quer dizer, o que o autor diz é tratai-me por Ismael, então chamai-me Ismael, assim. No original em inglês, o senhor lembra como é que está? Call me Ismael, quer dizer, chame de Ismael, né? Perfeito. Chame-me Ismael. E isso é importante porque não está dizendo que o nome dele é esse, ele está remetendo ao Ismael bíblico, o filho ilegítimo de Abraão, e o romance é cheio de símbolos. O Melville,
até exagera em simbolismo, mas no bom sentido, né? Então, ele economiza um monte de explicação. Quando ele chama o narrador de Ismael, ele já está dizendo que tipo de narrador ele é. Que ele seria um rejeitado, sem passado. Aliás, é considerado também como um dos Adãos americanos. Há vários personagens importantes na literatura americana que não têm passado. Por isso que é o Adão, é o primeiro homem, né? E então ele está sugerindo todas essas coisas, né? De ser alguém que está lá assim, rejeitado, sem ter o que fazer. E nesse primeiro parágrafo que vem, primeiro parágrafo cujo início é esse, ele fala que ele está agoniado, angustiado, não sabe o que fazer, e que em vez de dar um tiro na cabeça, então ele resolveu fazer uma viagem de navio. E por aí vai, a metáfora da viagem é muito usada na grande literatura, né? E ele explorou bem esse ponto, né? Sem dúvida. A estrutura vamos dizer, da narrativa é isso aí, né? Na verdade, a gente acaba confrontando a razão, né, do homem, né, do pescador, e o instinto, sei lá, do animal, do peixe, né? Uhum. E mesmo assim, a gente tem que falar em técnicas de persuasão, professor. Porque por trás do romance está a questão toda da pesca baleeira, que era uma atividade industrial muito importante no século XIX, né? Sem dúvida. E então o Melville, como ele tinha experiência marítima, ele tinha vivência com o mar, ele resolveu escrever o romance usando isso aí. Agora, e vamos dizer assim, para persuadir o eleitor a aceitar as ideias dele, o que ele está dizendo, ele usou capítulos que são verdadeiras peças de persuasão, discursos e tal. Então, o romance tem quase 140 capítulos, mais ou menos um terço do romance cuida do enredo. Tanto é que há muitas traduções, adaptações, eu não gosto muito disso, mas há uma adaptação feita pelo Heitor Coni, que é muito bem feita, até numa primeira leitura a pessoa pode ler essa aí. Então ele deixa de fora muitos capítulos, como outros que adaptam fazem a mesma coisa também, deixam de fora muita coisa, se adapta para a criança, então fica muita coisa de fora. Aliás, trata-se de uma obra que tem muitas adaptações infantis e juvenis, né? Tem até uma um livro chamado Clássicos para Apressadinhos. Então é uma página só com figura, mais da metade da página são figuras, né? No caso do Moby Dick fala que o Ismael resolveu viajar de navio de pesca de baleia e que os marinheiros estavam todos interessados em pescar uma baleia que o capitão Acabe queria, e o capitão Acabe, e como acontece com todas essas obsessões doentias, acabou em tragédia. É isso aí. Resumiu bem. Mas aí há pessoas que no começo desse livro mesmo, o colega Antônio Manuel, que faz o prefácio, ele cita um enredo que a Raquel de Queiroz fez num comentário, na introdução, uma primeira tradução do Moby Dick para o português aqui no Brasil. Dá umas 8 linhas, ela dá um resuminho muito bem feito, mas aí vai, eu digo, é como um acordeão, né, que você vai abrindo os gomos um por um e abre pouco ou muito, né? Então, claro, não acaba nunca. O acordeão dá volta lá atrás e continua. Mas o que eu quero dizer é que, então, um terço dá conta do enredo, é o que é usado nessas adaptações de filmes para crianças e tudo isso, né? E há vários filmes importantes sobre Moby Dick, pelo menos 2. Agora, não quer dizer que esses outros capítulos não sirvam para nada, mesmo pelo contrário, eles são muito importantes na economia do romance. Eu me prendo aí a 13 capítulos. Um que é um sermão no início, o Father Maple, né, o pastor Maple, ele faz um sermão
no início, justamente sobre a história do Jonas, que foi engolido pelo grande peixe ou pela baleia e tal, tira uma lição moral. E é um sermão muito bem feito, bem estruturado, tudo, e pertence à economia do livro, se for ver. E mais para frente, tem uma fala também bem retórica do Acabe, do capitão, para persuadir, aí que ele oferece até uma moeda de ouro para quem avistasse primeiro a baleia. Ele está com aquela obsessão de pegar a baleia, né, que tinha arrancado uma das pernas dele, né? Está cheio de simbologias aí, né? O Acabe, por exemplo, o capitão, ele tem seria uma divindade do mal, tem tudo isso. Tem tudo isso. E em relação com outras obras clássicas, né? Por exemplo, a perna de marfim dele lembra, é uma paródia do calcanhar de Aquiles, né? O ponto fraco dele. Isso. E por aí vai, tem muitas coisas assim. A viagem dele é comparada à viagem dos Lusíadas, né, que o Camões, sobre o que o Camões escreve, a viagem lá atrás na Ilíada, né? E ao depois também, né, professor? Quer dizer, quase 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois, o Velho e o Mar repete essa imbricação de temas aí, né? Sem dúvida. Houve uma influência clara aí, né? Sem dúvida. Quer dizer, a pesca ali nos mares de Cuba, né, que tem o Velho Santiago, tem muito a ver com isso, quer dizer, mostra a vida do velho, como ele enfrenta a velhice e tal, naquela viagem de pesca-baleia, né, que no fim ele termina dizendo, ele está exausto, ele pega o peixe, faz de tudo para arrastar o peixe, ficou 40 dias lá no mar, né, sobrevivendo, sozinho, com as mãos calejadas, machucadas, ele cai como que morto na praia assim, e só tem a carcaça do peixe, porque os tubarões comeram, né? Todo o restante. Né? Só que então o Hemingway conclui que ele foi destruído, mas não derrotado, né? Agora, é uma sutileza ver a diferença aí. É outra grande obra também, já do século XX, né? Mas uma coisa também fantástica como peça literária, né, professor? Ernest Hemingway certamente leu Moby Dick. Sem dúvida. Leu o Moby Dick e muito mais, né? Sem dúvida. Deve ter lido toda a obra do Melville, fora... Professor, vamos voltar a falar um pouco sobre Emily Dickinson? Pode ser? Pois não. Eu vou me esforçar para escapar à tentação de lhe pedir que escolha o seu poema preferido da Emily Dickinson. Mas eu já li que o senhor gosta muito de um poema chamado A Carruagem. Apenas para que o nosso telespectador, como eu, pouco familiarizado com a obra da autora, possa perceber um pouco do trabalho dela, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse poema, A Carruagem. Então, esse poema é aquele que eu mencionei antes um pouco, que foi escolhido pelos ouvintes, pelo público da BBC de Londres, em meados dos anos 80, para entrar numa antologia. E esse título, A Carruagem, não foi ela que deu, ela não deu título a nenhum dos poemas. Numa primeira edição de parte da obra dela, os editores colocaram títulos, mas nunca foi ela, né? Mas esse poema, então, tem isso. Não pude esperar pela morte, só que aí surge um problema. Morte, em inglês, é masculino. Às vezes conforme o caso, você pode tratar como palavra feminina, mas é masculina, né? Death. Como no Velho e o Mar, ali o Hemingway fala, num certo ponto, que quando o velho se referia ao mar como uma coisa perigosa, agressiva e tal, era el mar. E quando era uma coisa bonita, calma, tudo assim, era la mar, né? E aí, no caso, então fica, porque no caso das línguas latinas, né, a morte é feminino. E aí a situação é de alguém que está, no caso, seria uma mulher, quer dizer,
Nem sempre a poesia é autobiográfica, mas muitas vezes tem sempre uns dados autobiográficos que são importantes. Muitos poemas da Emily Dickinson até é importante saber que foram escritos por uma mulher, né? E esse seria até um deles, né? E no caso das traduções para o português, a maioria dos tradutores traduziram por a morte mesmo, e aí fica uma coisa assim, ela esperando pela morte, quando a situação é que ela está esperando o cavaleiro, que é a morte, que vem com a carruagem para buscá-la, tudo isso. E só teve uma tradutora que traduziu por Senhor da Morte. E o professor Paulo Visioli, que foi meu orientador de doutorado na USP, ele pôs O Morrer, pelo menos para deixar no masculino, né? Foi uma alternativa interessante, né? Porque não pude esperar pelo morrer, então aí fica salva essa questão, que é um dado importante, o gênero da morte aí no caso, né? Sem dúvida. O senhor particularmente gosta mais dessa alternativa aí do O Morrer do que do Senhor da Morte? Eu acho que sim, que o Senhor da Morte ficou cumprido. A poesia da Emily Dickinson é sempre muito sucinta, né? Sem dúvida. Concentrada. Professor, agora, por qual razão Emily Dickinson, hoje tão cultuada e tão antologizada, como o senhor disse, publicou pouco mais de 10 poemas em vida e mais de 1.800 post-mortem? Por que isso aconteceu? Que ela percebeu que ela não seria compreendida. Até eu cito isso na orelha de um dos livros aqui, o autor, o tradutor e o editor pediram que eu fizesse o texto das orelhas, né? Então eu fiz e eu falo nisso. Tinha quando eu já estava escrevendo poesia, ela começou a escrever, a maior produção dela ficou aí pela década de 60, dos anos 1860, né? E ela pegou uma seleção dos poemas que ela tinha escrito e enviou para um crítico muito conhecido na época, Thomas Higginson, é o nome dele, e para ver o que ele dizia, né? E ele se interessou, gostou, tudo, e até chegou a visitá-la, porque ficou curioso para ver quem que era, né, que estava escrevendo uma poesia daquela. Mas ele começou a sugerir assim que precisaria corrigir, né, fazer umas correções e que coisa assim. Então ela percebeu que agradeceu, continua a se corresponder com ele. Mas acabou soando como um desestímulo. Né? Mas ela não... Quer dizer, ela tem até um poema em que ela deixa mais ou menos claro isso, que ela fala que não vai leiloar a poesia dela, né, uma coisa desse tipo. Então mesmo esses 10 que foram publicados foi porque a irmã dela tomou e mandou para a revista, coisa assim, não foi ela que tomou a iniciativa de publicar, porque ela sabia que seria incompreendida. Veja que ela foi descoberta mesmo no século XX. Agora, esse senhor que disse que a poesia dela precisaria passar por acertos, tal, ele e uma amiga dela fizeram a primeira antologia em 1890, entre 1890 e 2000, 1890 e 1900, né? Eles fizeram isso, organizaram a moda deles, aqueles poemas, e deram títulos. Já pós-mortem. Ela já tinha morrido. E ela deixou a coleção dela, assim, ela escrevia, fazia em fascículos, rolos de papel, e amarrava com laço e deixava na gaveta. E eram 40 desses fascículos, né? E a irmã dela é que depois da morte tirou, e foi só que a obra dela acabou sendo publicada na totalidade, as cartas e os poemas, em 1955. Nossa. Que também teve muito problema de direitos autorais, desentendimento em família e tal, para ver o que fazia, tudo isso. Mas então o motivo principal, agora a gente não sabe qual
teria sido a consequência também. Se ela publica enquanto estava viva, talvez fosse sofrer muita pressão para mudar, ou então, quem sabe se não caía no esquecimento, porque o gosto eram outros grandes poetas daquela época, com exceção do Whitman, né? Estão quase no esquecimento. Ficaria muito vulnerável a isso, muito permeável a esse tipo de influência. Ela teve essa percepção, ela queria publicar, que ela não destruiu isso de falar que, não, quando eu morrer, destruam o meu trabalho. Por que não fez antes, então? Quer dizer, ela sabia do valor da poesia dela, tanto é que deixou lá guardadinho, depois da morte, como quem diz, seja o que for, né? Depois da morte, e ela está sendo estudada hoje no mundo todo, né? Sem dúvida. O professor Daglian também é organizador agora um outro assunto, também é organizador do livro Música e Poesia. A pergunta é essa mesmo, quer dizer, são duas artes intimamente interrelacionadas, professor, a música e a poesia? São. Agora, várias questões aí, né? Ela tinha uma boa formação musical, chegou a estudar música mesmo, tocava piano, quer dizer, ela conhecia música. E a poesia, querendo ou não, acaba tendo musicalidade. Agora, há uma colega lá dos Estados Unidos que já reuniu 95 trabalhos de música, assim, musicando a poesia dela, né? Ou então usando a música para homenageá-la. Agora, aí cabe dizer também uma coisa, né? Saiu há pouco tempo um livro do Vinícius, Livro de Letras. Livro de Letras. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor. Por exemplo, um poeta como Vinícius de Moraes, mesmo observando a letra de uma música dele, a gente vê ali uma poesia, o leitor identifica uma poesia. Já não acontece com outros autores de música, né? Sem dúvida. Tem uma diferença aí. Você pega o Beatles, tira a música, não é nada. Agora, você tem o Vinícius, a música e a letra estão casadas. Só que é o seguinte, o Vinícius mesmo disse, ele se sentia muito incomodado quando queriam musicar a poesia dele. Tanto é que ele só permitiu uma, eu não sei qual foi, que fosse musicada um soneto dele. Deve ser o soneto da infidelidade, que é famoso, né? Deve ser eu não sei, eu me lembro, há muitos anos atrás, era um sucesso, até a gente ouvia Bach e Vinícius de Moraes, era Jesus, Alegria dos Homens, Valsa das Flores, com a letra do Vinícius. Eu não sei, mas de qualquer modo ele disse que permitiu uma adaptação só. E então, nesse livro de letras, são letras já feitas com a poesia, mas assim, ali estão o Vinícius com Tom Jobim, ou com Toquinho, ou com Lira, ou com Mota, e por aí vai. Tem um capítulo para cada... Em resumo, né, professor, a poesia e a música estão sim interrelacionadas, mas existem poesias e músicas mais interrelacionadas que outras. Certo. Por exemplo, tem há pouco tempo a Carla Bruni gravou a leitura de poemas da Emily Dickinson. Tem algumas gravações que tem música, né, cantam a poesia. A Carla Bruni, atriz, primeira dama francesa. Ela publicou, tem CD a leitura que ela fez de poemas. Mas onde eu ia chegar é que nessas adaptações, quando a poesia é grande, a música pode ser muito boa, mas ela não ultrapassa a poesia, e vice-versa. Se a música é superior, é música de primeira linha mesmo, a poesia desaparece. Ou então a poesia acaba sendo conhecida por causa da música. Então, como for difícil, nesse livro aí de poesia e música, o meu capítulo trata da musicalidade na poesia dela, mas me atendo a adaptações que um grande compositor, Arnold Schoenberg, fez. Certo. Aí as duas coisas vão juntas, mas também se pegar isoladamente para ver, quer dizer, no caso, a poesia dela
é fantástica, né? Às vezes, se a música for ruim, pode até atrapalhar, né? Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Você vê que o tempo passa depressa, conversando com assuntos tão agradáveis, com uma pessoa tão inteligente e tão disponível para o senhor para tratar de um assunto tão fascinante quanto esse. O tempo voou, o tempo passou depressa. Então eu queria agradecer muito a sua presença com uma pergunta final. É mesmo verdade que não há melhor fragata que um livro para nos levar a terras distantes? Para usar uma frase de Emily Dickinson, né? Sem dúvida. E isso, eu estou até para pôr esse poema na parede da minha sala lá, porque eu me aposentei depois de 40 anos de serviço, fiquei mais 4 como voluntário e sinto que não morri. A vantagem que a gente tem na profissão, né? A gente gosta do que faz, gosta de ler. Então minha vida hoje é essa. Quando fala, não vai viajar, vai para onde você? Não, eu viajo, eu dou 8 voltas ao mundo num dia só, sem sair de casa. Tá certo. Então isso é o que é melhor do que qualquer terapia, né? Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Volte sempre para a gente continuar conversando. Eu agradeço você também que nos acompanhou em casa, convidando a todos para nos acompanharem de novo na segunda-feira, a partir das 12 horas, com mais um Opinião Cidade. Até lá e um forte abraço a todos.